E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui, hoje em São Paulo, ao lado desse maravilhoso Guilherme Terreri, que dá vida à super diva Rita Von Hunt. A gente vai falar sobre tudo e mais um pouco da carreira dele, um pouco da carreira dela, agora aqui no Fino TV. Antigamente, quando eu fazia os documentários pra escola, eu falava de uma forma mais didática e pedagógica, porque eu sabia que podia ser o primeiro contato da turma com a coisa. Hoje eu tô falando como se fosse minhas amigas. Então foda-se você que tá assistindo, sabe? Eu não tô nem pensando em você. A elite brasileira, ela não chama elite, né? Os ricos do Brasil, porque pra chamar elite, pelo menos eles precisavam estudar direito. Não é pra me tolerar. É pra entender que eu sou um ser humano como você, que eu tô ocupando um lugar como você e que você precisa me respeitar. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim. Ai, nunca me pretendi fazendo isso. Não tô fazendo análise de conjuntura porra nenhuma. Tô só fazendo um comentário. Então, eu queria te perguntar... Posso chamar de Gui? Do que você quiser. Ih, que delícia. Agora, se eu vou atender é comigo. Gui, então. Gui, você tem um canal no YouTube muito importante, que começou como um canal de culinária, mas hoje em dia discute temas muito importantes. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é racismo reverso, BBB e outras ficções. Vem comigo porque eu tô assim com bastante paciência para gravar hoje. E que você consegue de um jeito muito didático trazer para sua audiência e gerar muita reflexão e aprendizado mesmo, sabe? Como que você consegue sintetizar esses assuntos de uma forma tão maravilhosa e como que é assim o feedback que você tem com o Tempero Drag, que é o seu canal no YouTube? Bom, primeiro eu vou agradecer por todos os adjetivos dessa frase, mas é treino, não aconteceu da noite pro dia. Acho que eu já falei disso em alguns outros lugares, que eu só comecei a estar feliz com o que eu faço quando eu comecei a ser de propósito quem eu sou. A maior parte da minha vida eu tentei colocar o Guilherme ator numa caixa e o Guilherme professor em outra. E essas caixas iam bem, né? O Guilherme ator era um Guilherme bacana, consegui fazer muitos trabalhos, ganhei prêmio. O Guilherme professor era um professor bacana, consegui fazer muitos trabalhos, ganhei prêmio. E o Guilherme ator professor é a Rita. E é outro lugar da minha vida. E tem alguma coisa dessa possibilidade de ser quem eu sou de propósito, através de uma brincadeira, né? Que eu não sei se a gente tem essa capacidade de ser quem a gente é de propósito de uma vez, assim, ou tão cedo na vida. Mas enquanto eu faço essa brincadeira e permito que o meu senso de humor aflore como uma pessoa, a Rita é o meu senso de humor. As coisas foram para outro lugar na minha vida. Então, como que eu consigo condensar a coisa e transmiti-la num soco? De alguma forma, colocando o professor dentro do ator e o ator no professor. Então, quando eu explico, eu preciso mudar o tom de voz, do gesto, apontar, colocar uma coisa aqui, explicar que a outra tá aqui, e que ela tá em volta, e que elas vão ter conflito, e falar ai, ai, ai. E isso gera, em quem tá assistindo, um laço, um elo muito, muito bonito e infantil. Assim, quando Paulo Freire fala de um projeto ético-estético, da boniteza da educação, tem uma preocupação freiriana de falar, não dá para ser chato, porque senão a gente perde as pessoas. Se a discussão é importante, se muda a vida delas, se essa discussão é o que vai dar ferramenta para que elas possam pensar o mundo, transformar o mundo, elas precisam amar isso. Então, eu acho que o meu projeto educacional, ele é um projeto muito amoroso, sabe? Eu preciso que as pessoas amem esse projeto. Quanto mais afeto, mais efeito. E pra gente mudar as coisas, a gente vai precisar de muito afeto. Nossa, com certeza, ainda mais nesse mundo atual, né?
Como que você consegue selecionar, como que você seleciona, na verdade, os seus temas para discutir no canal? Eu sei que você fala muito sobre capitalismo, sobre imperialismo, mas como que você faz essa seleção de pautas? É uma doideira. Hoje, quando eu tava saindo de casa, a gente tava gravando o Ti, que é o nosso intérprete de Libras, do vídeo que vai ao ar amanhã, que é o centenário do Raymond Williams. E aí, saindo, a Carol, que é a Rochelle, no canal ela chama Rochelle, na vida real ela chama Carol, falou assim: bicha, como que é? Imagina, a gente é amigo desde ela, quando ela era menor de idade. Bicha, como que é teu processo? Né? E até agora a gente nunca tinha conversado isso. E aí eu falei: é um caos. E aí ela falou: você pensa, tipo, tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, tudo que eu sei, e aí você tira alguma coisa e vai pesquisar mais? Aí eu falei: E ela falou: e da onde vem? Tipo, o próximo vídeo do canal é sobre por que ser gay não é um pecado na escritura sagrada. E aí eu fui atrás de 10 estudiosos da Bíblia, que são estudiosos de tradução e escola filosófica, que mostram qual é o período a partir do qual a escritura sagrada começa a ser interpretada como crítica à homossexualidade. Eu chego nisso através de um pesquisador que eu sigo, que é o primeiro PhD em História Queer do planeta. O sigo, já fiz um curso que ele deu, tarará, e através de um post que ele fez citando uma autora, eu fui atrás da autora, aí no paper dela ela citava outros 4, aí, então é meio um caos. E em algum momento, sabe, igual aqueles peru, quando você põe no forno que sai um pino vermelho? Eu tô tranquilo assim e de repente sai um pino vermelho. Logo no Natal. Eu já pensei logo em outro peru e outro pino também, vermelho. Que delícia. E aí em algum momento pula pra fora e eu falo: é isso! Sabe, eu quero falar sobre isso. Eu escrevo uma coluna pra Carta Capital. A minha coluna pra Carta Capital é assim: putz, tenho que entregar segunda. E aí no final de semana eu falo: E aí eu começo o meu processo está aqui. Agora eu vou te responder de fato. Os maiores críticos de cultura que o Brasil produziu, eles tinham, e fora também, né? Eles tinham um método de trabalho. O Christian Laval fala mais ou menos disso num livro dele que chama A Escola Não é uma Empresa, e o Ataque Neoliberal à Educação Pública. Eles têm um método de trabalho que é falar: que horas são? Onde eu tô? Você tá com frio? Você almoçou? Desde quando vocês estão aqui? É legal estar aqui? E aí esse que horas são começa a fazer você ir para voltar. Então o meu processo ele é um pouco disso, assim. Às vezes eu escuto alguém falar alguma coisa e falo: por que essa pessoa falou isso? Quem é essa pessoa? O que ela estudou? Onde ela tá? Ela briga com quem? Ela tá consciente da posição dela? E aí eu chego em algum lugar, a gente conversando aqui. A nossa conversa é basicamente eu fico escutando e falando: o que eu tô escutando? E aí me leva para alguns lugares. Cara, eu acho que assim, deve ser muito maravilhoso ser seu amigo pessoal, porque você é uma pessoa muito que entende sobre os assuntos mais do xixi é bomba atômica. Você entende e aí você consegue, tipo, contextualizar até para quem já sabe do assunto um outro olhar e um olhar um pouco mais apurado sobre o que a gente está conversando. Mas, ao mesmo tempo, deve ser muito difícil chegar junto, assim, da turma nesse seu discurso, porque você está muito avançado no pensamento, nas ideias. Não tô. Eu só tenho um jeito de olhar pra coisa. Não existe mais e menos, existe diferente. Eu tenho certeza absoluta que existe N mil coisas no mundo que você sabe infinitamente mais do que eu. Só que não existe mais e menos. Existe diferente. Talvez se a gente for conversar sobre cor, eu vou por um lado e você vai por outro. E a gente vai discutir cor, de jeitos diferentes. Existe cromoterapia, né? Existe yoga que pensa que os chakras têm cores. Por que o arco-íris é dividido em 7? A cor é uma frequência de luz? Por que vermelho é rápido? Por que lilás é devagar? Como que a cultura se apropriou de um vermelho rápido? Então talvez essa seria a minha linha. A sua seria outra. Sim.
Mas você tá sempre disponível para poder entender e, assim, como você mesmo falou, escutar o outro para poder entender visões de mundo diferentes, né? Porque senão a gente morre. Quem para de escutar morreu. Essa reflexão é muito boa. Porque o que as pessoas estão indisponíveis para escutar atualmente falando, não tá no gibi, né? Olha que expressão, dizendo minha idade. E como é que você lida com tudo isso que a gente está falando aqui, num mundo onde a fake news está aparecendo que é a verdade absoluta de metade de uma população, como o Brasil, por exemplo? Eu peguei um Uber pra... O que eu fui fazer? Pra fazer alguma coisa, eu tô tentando lembrar o que era, e era muito perto. Fui levar um negócio para um amigo. E aí, na viagem do Uber, o cara, cheguei, né? Oi, fulano, tudo bem? Tarará. E aí começamos a bater papo. E aí ele me falou, tudo bem, tarará, só as coisas que estão difíceis, né? Eu peço muito a Deus que me... E eu falei, é uma pessoa do bem. Né? Ela tá identificando que o cenário tá cagado e ele pede muito a Deus. Eu falei, tá, mas o que você acha que tá ruim? E aí e aí ele era um cara que serviu o exército na juventude, tem 6 filhos, vota nulo desde o Collor, votou no Collor para não votar no Lula. Falei, nossa, mas o Collor confiscou a poupança, né? Tirou dinheiro do povo. Foi uma... E o Lula? Aí ele ficou assim, o Lula roubou demais. Eu falei, como que era a tua vida em 2003, 2004, 2005? Ele falou, era melhor. Eu falei, a minha também, cara, muito melhor. Foi quando eu entrei na faculdade, foi quando, sabe? Mentira, né? Entrei na faculdade em 2008. Mas comecei a jogar com ele. E essa coisa de como eu lido com a era da fake news, eu volto pro Paulo Freire e pro Lacan. Eu tento escutar e falar pra pessoa, tá tudo bem. O dia que você perdeu o direito a ter opinião, se expressar, pensar, construir, eu não quero mais participar. Se você não puder falar o que você pensa, acha e acredita, me tire desse cenário. E eu falo pra ele, tá tudo bem isso que você tá falando. Só que dentro de mim eu tô, qual é a pergunta que desmonta essa crença? Então, e aí ele me fala, eu tô achando que o Bolsonaro tá fazendo um bom trabalho. E aí eu falo, qual é a pergunta que eu posso fazer que desmonte isso? E aí eu falo pra ele, nossa cara, mas você não tá achando que a gasolina tá cara? Porque você dirige pra trabalhar, né? Como que isso te afeta no teu bolso? E a gente produz petróleo, né? Por que a gasolina tá tão cara? Qual foi o último movimento que desmontou a nossa possibilidade de refinar a Lava Jato, né? Putz, quem que tava na frente da Lava Jato mesmo? Era o Moro, né? E agora ele tá lá nos Estados Unidos, né? E qual é o país que mais lucra com o desmonte da indústria de petróleo? Os Estados Unidos, né? Que doideira. Eu vou por aí. Mas é muito louco, porque você tá colocando as cartas na mesa e mesmo assim muita gente prefere não acreditar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem alguma coisa do acreditar que as pessoas acham que é dar o braço a torcer. É uma semente que eu tô jogando ali. Se ela vai florescer, se ela não vai, se ele vai chegar em casa e falar, você sabia que eu andei hoje com um moleque que o meu trabalho é tentar, sabe? Eu acho também que o dia que eu parar de tentar, eu morri. E aí eu vou tentando, assim. Onde rolar, rolou. Onde não rolar, tomara que amanhã role. Nossa, mas essa sua... Gente, eu estou aqui numa aula, tá? Não é não, tá aqui num bate-papo. Então, eu nunca votei na minha vida, acredita? Porque eu acredito que o voto não tem que ser obrigatório. E aí eu sei que você vai me dar um samba agora. Por que eu tinha que ter votado? Não vou. Ou você acha que o voto não tinha que ser obrigatório? Eu acho que nada deveria ser obrigatório. Só que esse é um plano ideal, né? Utópico. Ideal. Porque a utopia é um não lugar que a gente vai tentar construir.
O ideal é um mundo da ideia que nunca vai existir. A utopia pode existir. A utopia é a esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, então acredito na utopia. E isso é maravilhoso, e talvez por isso você devesse votar. Porque... Não, esse ano eu vou votar, tenho a certeza Sim. disso. Pela primeira vez na vida eu vou votar. Mas eu nunca votei porque, tipo, eu tive a oportunidade de estudar em outras culturas, em outros países. E assim, onde o voto nunca foi obrigatório. E aí, assim, eu não entendo por que a gente é obrigado a votar aqui no Brasil. Existe algo bom e algo ruim. Quando você torna o voto facultativo, você faz com que haja uma espécie de abertura para interesses. Então, o voto é facultativo. Que interessante seria se o meu grupinho convencesse os outros a não votar e só o meu grupinho votasse, né? Voto facultativo no Brasil, o centrão ia vencer tudo, porque é o maior número. Voto facultativo no Brasil, a ala evangélica ia vencer tudo. Tá entendendo? Porque é a maioria. E aí tem um pastor falando, Você diz que você tem que a votar. maioria do Brasil hoje já é evangélica? Sim, não sou eu que digo, né? O IBGE, o censo no Brasil. Que esse ano não vai ter, porque não vai ter grana, magicamente. Mas o Brasil já é um país de maioria evangélica. E aí, por que eu acho que é... Então, existe um lado bom e um lado ruim. O lado bom é nada deveria ser obrigatório. Mas não é muito interessante que a única ferramenta da democracia burguesa, a única ferramenta democrática para mudar o jogo seja facultativa? Engraçado que dirigir tem idade obrigatória, beber obrigatório, trabalho obrigatório, imposto obrigatório, e na hora de votar é facultativo? Por quê? Se pagar imposto é obrigação do cidadão, escolher quem vai regular o imposto, formatar o imposto e vai usar o imposto do cidadão não vai ser obrigatório? Não é estranho? Eu acho que, eu acho que esse raciocínio é importante sempre, mas nos outros países onde existe o voto facultativo, o imposto também é obrigatório. Pois é. Então, assim, é esse lugar assim que eu sempre me questionei. Falei assim, eu não acho que teria que ser obrigatório. Ponto. E o que te parece? Como parece pra você que você vai ser obrigado a pagar imposto, mas você vota se você quiser? Eu acho que tem uma questão também de... Eu sei que cada vez mais tá na nossa cara que tudo é política e tudo é político, né? Mas em um dado momento do processo, talvez, eu sempre pensei assim, talvez eu acho que tem gente mais engajada do que eu. Nessa, eu talvez não queira me envolver. Mas na verdade tudo é política, né? E não existe não se envolver. Não existe neutralidade. Porque o mundo não é neutro, né? Neutro só shampoo de bebê. E olhe lá. Mas a brincadeira de que não existe neutralidade é porque se você entra num elevador e tem um cara ameaçando uma mulher e tem um namorado que vai bater numa namorada, se você falar fiquei neutro, você não ficou neutro, você ficou do lado dele. Porque ele vai bater nela. Ela precisa de ajuda. Não existe neutralidade. Então, acreditar que é possível se apartar é uma construção ideológica que atende o interesse do opressor. O sonho desse cara é que você se mantenha neutro. E por acreditar que você vai se manter neutro, ele bate nela em público. O opressor depende que o oprimido compactue com uma certa neutralidade. A Simone de Beauvoir tem uma frase que é: o opressor não seria tão forte se dentre os oprimidos não tivessem tantos cúmplices. Não falei que eu ia levar um samba, gente. Mas olha só, de qualquer forma... Mas não é um samba. Não, mas eu acho que é uma reflexão que, às vezes muita gente não consegue, de uma forma tão clara, expor pra gente como que a gente tem que repensar nossas atitudes, nossas vontades, nossas certezas, né? Sim. Porque a certeza sempre pode, ser refutada e a gente fala assim, pô, tá aí, verdade. Não existe nada tão burro quanto uma certeza. Gente, hoje é só frase pra iluminar, né? Na capa do livro. Só frase de para-choque. Só pra iluminar na capa do livro. E o Clodovil foi no Faustão falar que não devia ter casamento gay. Que casamento é uma coisa sagrada da igreja. E aí muita gente não LGBT pega uma fala dessas e toma como verdade. Lugar de fala.
e de repente ela é atingida por uma notícia de um moleque que os amigos da escola... eu não vou conseguir. Que os amigos da escola empurraram de um lugar e ele caiu e teve lesões gravíssimas. E aí eu não lembro se ele morreu, porque ele rebolava. Odeio Bolsonaro. É uma palavra que esvaziou. É importante que a gente entenda que ele é um inimigo, que ele representa ideias com semente de morte, que ele é o retrocesso, que ele é a crueldade, que ele é o desmonte. Agora, a gente o odeia. Eu acho que o sentimento que eu tenho por ele é uma aversão. E aí tem uma coisa, que o assunto nunca é a Rita, né? O assunto é sobre o que a Rita tá falando. Isso é maravilhoso, né? Eu consigo ir dormir tranquilo.